Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus e de Jesus permaneça em nossos corações hoje e sempre. E que a espiritualidade maior esteja conosco, abrindo nossa mente, para que melhor entendamos esses ensinamentos que chegam até nós. Falaremos hoje sobre o perdão. Essa prática tão difícil de se praticar. Nós queremos sempre o perdão. Mas para darmos o perdão, torna-se um pouco mais difícil. Perdoar e pedir perdão são os dois tópicos que vamos abranger no nosso bate-papo de hoje. O que você acha que perdoar é realmente esquecer? Não. Porque nós temos no cérebro uma memória que registra todos os fatos. Por isso, quem perdoa não tem que necessariamente esquecer o agravo sofrido. Ele tem sim. O que é preciso, na verdade mesmo, é esquecer, mas no sentido de diluir a mágoa, a raiva, aquele ressentimento que o fato gerou. Contrário, o perdão, caso contrário, é superficial ou até mesmo ilusório. É extremamente benéfico para quem sofreu algum tipo de agressão, porque a energia gerada por este fato, a cada instante em que se revive o fato infeliz, aumenta a ferida que se formou e que acumula novo e desnecessário sofrimento. Sempre que nós nos lembrarmos, a ferida volta a machucar. A própria ciência da psicologia diz a todo instante, atestando que o esquecimento da mágoa por si só vale como uma excelente psicoterapia. O esquecimento, o apego, a ofensa, ela propicia ao ofendido a oportunidade de carregar sozinho a chaga em que ela se constituiu. A diferença está naquele que realmente perdoa e consegue libertar-se daquela parte pesada da lembrança, a ponto de não mais sofrer e não mais relembrá-la. O Divaldo nos diz que perdoar é bom para quem perdoa. Ou seja, quem perdoa livra-se do fardo triste que carregava. E quem foi perdoado nem sempre alcança a mesma graça, de vez que assumiu um ônus pelo qual responderá, ainda que perdoado. Não é a lei de talião, do olho por olho, dente por dente, mas sim, é a lei da causa e efeito, onde Deus nos propicia o ensejo de resgatar os nossos erros, as nossas faltas, nossas falhas, ou as nossas dívidas, não necessariamente pela dor. Quando o ofensor se arrepende do ato que praticou, podendo assim anular seu débito pela força do amor e doação de que dispensar a outrem. O amor cobre uma multidão de pecados. João nos falava sobre isso. No livro Consolador,
tem várias perguntas no capítulo sobre o perdão. Uma delas, eles perguntam, antes de perdoarmos a alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? Será? Porque, quem perdoa sinceramente, de coração, falo sem condições e ouvida a falta no mais íntimo do coração. Todavia, a boa palavra, ela é sempre útil e a ponderação fraterna é sempre um elemento de luz, clarificando o caminho das almas. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado ao arrepender-se da falta cometida. O perdão sincero, meus irmãos, é filho espontâneo do amor. E como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. O culpado arrependido, ele pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas, a oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato de misericórdia divina. E daí, o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Concilia-te depressa com teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas, se seu adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhança conciliação? Cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação. A reconciliação precisa, olvidando a ofensa, esquecendo a ofensa recebida. Porque teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? A Terra é um plano de experiências e resgates por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Perdão e esquecimento deve significar, será, a mesma coisa? Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança. Para o espírito evangelizado, conhecedor, perdão e esquecimento devem caminhar sempre juntos. Embora prevaleça para todos os instantes a necessidade de oração e de vigilância. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Além de tudo, não devemos esquecer que seremos julgados pelas mesmas medidas com que julgarmos. Não esqueçamos nunca disso. Sabe aquele amigo que você tanto confiava e que traiu a sua confiança, sujando a sua reputação, e ainda hoje sofre as consequências? Perdoe ele. É mais abençoado aquele que dá do que aquele que recebe. Doe o seu amor, o seu perdão para quem o tiver magoado,
para se livrar dessa dor. Mate de uma vez esse monstro que você cria há tantos anos e continua alimentando dia após dia, com água, com rancor, com ressentimento, com muita tristeza. Liberte-se desse nó que tanto lhe prejudica, não fazendo você caminhar. Livre-se dele, para que a outra pessoa também possa caminhar em paz. Afinal, quando você não perdoa, o prisioneiro é você mesmo. Temos muitas dificuldades em perdoar, não resta nenhuma dúvida. Mas quando perdoamos pela primeira vez, passaremos a amar mais as pessoas e a vida do que a maioria. Perdoar é um caminho seguro de cura para a nossa vida. Na vida é preciso aprender a perdoar, para que as feridas sejam curadas. Todos nós, em algum momento da vida, cometemos erros. Por muitas vezes, são erros difíceis de perdoar. Mas não há ninguém que não mereça o perdão e uma nova oportunidade. Todos merecem. Nós sempre julgamos que nós somos os primeiros que teremos que ser perdoados. Abra o seu coração para perdoar. A todos, indistintamente. Até mesmo os seus inimigos. E também aqueles que não te perdoam. Ou ainda aqueles que fizeram mal a você, a sua família, aos seus amigos. É preciso perdoar para também ter a graça de receber o perdão. Ou seja, perdoar é ser libertado das coisas ruins, das amarras, e ter o poder de mudar o rumo da nossa história. Muitas vezes, a mágoa gera problemas de saúde e não encontramos a cura para a doença do nosso corpo e da nossa alma. Porque nós vamos engolindo, nós vamos segurando aquilo dentro de nós e não alivia em nós a raiva. Isso nos prejudica, porque fica encroado em nós. Muitas doenças físicas, como úlceras, gastrite, problemas na coluna, depressão, doenças ocultas, doenças espirituais, sentimentos de incapacidade, sentimento de inferioridade, de inexistência, de pânico, na maioria das vezes, nascem por causa da falta do perdão. Porque nós seguramos dentro de nós. Às vezes, nós ferimos uma pessoa e nós não temos essa coragem de pedir perdão. Então isso fica dentro de nós. Fica remoendo. A cada vez que lembramos do fato, a cada vez que nós vemos essa pessoa, é como se nós estivéssemos alimentando tudo isso de ruim que está dentro de nós. Peçamos ao Senhor para quebrar todas as raízes dessa mágoa que causa tanto sofrimento, tanta dor, tanta humilhação, seja na vida matrimonial, na vida familiar, na vida profissional,
na comunidade, com todas as pessoas que nos cercam, que têm esse contato diário conosco. É importante orar e pedir a graça de perdoar, porque foi Jesus que nos ensinou que devemos perdoar. Quando Ele nos disse e nos ensinou que disséssemos: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando Ele falou isso, veja o exemplo que Ele disse a nós. Você já refletiu sobre o que representa a culpa em nossas vidas? Não há dúvida de que o sentimento de culpa é um dos grandes responsáveis por nossa infelicidade. Quando fazemos algo que nos causa um desconforto íntimo, persistente, é bem provável que seja a culpa se instalando. Mas o que fazer para que esse sentimento não se aloje em nossa intimidade e nos traga fortes dissabores? Parece lógico que a melhor atitude é a que elimina, em definitivo, esse desconforto de nossa alma. E que atitude poderia ser mais eficaz do que um sincero pedido de desculpas? Todavia, pedir perdão, ou pedir desculpa, significa admitir que nos equivocamos. E isso mexe diretamente com o nosso orgulho. Isso é o que mais impede de nós pedirmos perdão, pedirmos desculpa. O que geralmente fazemos, então, ficamos remoendo o desconforto e buscamos alguém a quem culpar pela atitude que nossa consciência desaprova. Vamos jogando para o outro a culpa. Não seria mais coerente pedir perdão? Logicamente que seria. Mas o orgulho muitas vezes nos impede. E esse muitas vezes, eu diria que é a maioria das vezes. O que fazemos então? Preferimos nos punir de outra maneira. E geralmente optamos pelas enfermidades, as doenças que chegam, como nós falamos anteriormente. A consciência nos acusa, mas em vez de resolver a questão com humildade de um aprendiz, preferimos a autopunição velada, oculta. Em vez de pedir perdão, optamos pelo sofrimento. Em vez de aliviar a alma admitindo que somos frágeis, que somos fracos, e nos equivocamos com esse fato, nós preferimos nos esconder sobre a máscara de uma perfeição da qual ainda estamos muito distantes. O caminho é muito longo até nós alcançarmos. Por não admitir as nossas próprias fraquezas, também não as admitimos aos outros. E agimos como um rigor desmedido, infelicitando-nos e infelicitando os que conosco convivem. Mais sensato seria reconhecer que somos aprendizes da vida e que todo aprendiz tem o direito de errar, mas tem também o dever de corrigir o passo e seguir em frente. Nós falamos tantas vezes que errar é humano,
mas o dever de corrigir esses erros. Isso é um dever nosso. Como aprendizes da vida, não estamos isentos do erro. Nós estamos aprendendo. Muito erro aconteceu, está acontecendo e vai acontecer ainda. Nós não estamos isentos nunca da queda, da fragilidade que caracterizam a nossa condição de alunos imperfeitos. Nós teremos muitas quedas, teremos. Mas a virtude maior não é não ter queda, mas se levantar todas as vezes que tivemos uma queda. Essa é a virtude maior. Assim sendo, vale a pena agir como quem deseja crescer, aprender, quem deseja ser feliz. E para isso é preciso saber pedir perdão, saber perdoar, saber tolerar. Se não admite erros a pessoas que se julga infalível, perfeita, acima do bem e do mal. E essa certamente é uma pessoa infeliz. Se quisermos aprender a ser mais leves e menos presunçosos, observemos as crianças. Elas não têm vergonha de pedir desculpas, não guardam mágoa nem rancor. O orgulho está meio ausente neles ainda. Quando se machucam, elas choram, pedem socorro, reconhecem a sua fragilidade. Se não conseguem alcançar algo, elas pedem ajuda. Para entender as coisas, elas perguntam várias e várias vezes, até entender. Quando sentem medo, admitem, pulam no colo mais próximo, ou se enroscam no pescoço do amigo ou irmão mais velho. Isso se chama humildade. Que nós, com o decorrer do tempo, vamos crescendo e nós vamos deixando isso para trás. Isso se chama pureza. Isso se chama sabedoria. É por isso que as crianças aprendem. Elas não têm vergonha de ser aprendizes da vida. Nós, quando atingimos uma certa idade, nós começamos a ficar com vergonha de estudar algo novo. Porque se nós não entendermos, nós não temos essa pureza da criança ainda para entender e perguntar mais e mais vezes. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. Deus sabe discernir o bem e o mal. E a prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando do proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. O exemplo, muito mais do que as palavras. A concessão paternal de Deus, no que se refere à reencarnação, para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa em si o perdão e a magnanimidade da lei. Quem falou isso? Emmanuel. Pedir a Deus que perdoe seus pecados é um processo importante. É importante que você admita o que fez de errado e se arrependa verdadeiramente do que fez. Não da boca para fora, mas de coração.
Você precisa chegar a Deus, orar e pedir perdão a Ele. Depois precisa acreditar que Ele o perdoou. E depois de perdoado, foque em abandonar o pecado, esses erros e viver uma nova vida, uma nova etapa. Como pedir perdão a Deus? Tem 10 passos. Cita e admita o que fez de errado. Antes de pedir perdão, você precisa declarar especificamente o que fez de errado. Deus não pode perdoá-lo se você não admitir a culpa. Conte a Deus que você sabe que fez algo errado. Após mencionar o que você fez, é importante reconhecer que é errado. Não faz sentido admitir o ato sem admitir que sabe que é errado. Diga a Deus que está arrependido do que fez. Não é suficiente, simplesmente suficiente admitir o que fez e que é errado. Arrependa-se de coração e verbalize esse arrependimento ao falar com Deus. Ore sobre o que está sentindo. Você deve ser sincero ao pedir perdão. Não faz sentido mentir para Deus. Mas diga a Ele o quanto se sente culpado e que afastar-se dele o deixou muito triste. Ore usando as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus é poderosa e Ele o encoraja a usá-la para falar com Ele. Use textos que falem de perdão para tornar marcante esse momento de oração. Peça a Deus que o perdoe pelo que fez, como faria com outra pessoa. Você precisa pedir perdão após se arrepender. Não há uma oração específica para pedir perdão a Deus. Tudo o que você deve fazer é pedir para Ele perdoá-lo através do nosso grande irmão Jesus. Diga a Deus que acredita em seu perdão. O perdão é concedido mediante a fé. Não é nada bom pedir perdão para acreditar que Deus o perdoará. Simplesmente por isso. Deus diz que quando você pede perdão de coração sincero, Ele é fiel para perdoar. Diga a si mesmo que crê nele e diga o mesmo a Deus. Vá até as pessoas que machucou e busca o perdão. O pecador, o pecado quebra nossa relação com Deus e machuca as outras pessoas também. Quando souber que Deus já o perdoou, é importante buscar o perdão das pessoas. Arrependa-se do comportamento indevido. Assim que for perdoado, é necessário dar as costas para tal pecado. Faça a decisão consciente de não cometer o mesmo pecado após ser perdoado. Faça esforços para evitar de fazer a mesma coisa errada novamente. Parte do seu objetivo é seguir a Cristo e se afastar do pecado. Isso exige comprometimento. Você não vai parar de pecar imediatamente, mas se trabalhar nisso, ficará muito mais forte. Não apetece muito pedir desculpa, mas é essencial a qualquer relação humana. Pedir perdão significa mostrar arrependimento. É um ato de humildade em que se admite que não se procedeu da melhor forma e prejudicou ou magoou o outro.
é difícil pedir perdão. Porque implica, então, humildade, implica mudar de uma lógica de ganhar ou perder, para uma lógica de dar e receber. Então, meus irmãos, para dar uma resumida rápida, pedir desculpas é uma coisa, pedir perdão é outra coisa. Pedir desculpa significa assumir suas ações e admitir que elas foram atitudes inadequadas e incorretas. Isso é desculpa, pedir desculpa. Mas pedir perdão significa solicitar que aquela pessoa que você prejudicou aceite as suas desculpas, para que vocês possam deixar isso para trás e seguir em frente. Então, peça desculpas e logo em seguida peça perdão. Que Deus nos ilumine, que Deus derrame sobre todos nós essas bênçãos, essas energias, e que essas energias possam tocar o nosso íntimo e desperte sempre a vontade de querermos viver bem com o nosso irmão. Por isso, peçamos perdão quando necessário e perdoemos também quando necessário. Fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus. Obrigado por mais essa oportunidade, sempre agradeço a Deus por isso. Até o nosso próximo encontro. Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigado.